Então, seguindo no dimensionamento, depois de dimensionada a fossa séptica, né, o sistema pré-tratado vai vir aqui para o sumidouro. Então, qual que é a função desse sumidouro? É destinar esse sistema pré-tratado, esse lodo pré-tratado, né, para o solo. Então, quando a gente dimensiona o sumidouro, que tem um exemplo no sumidouro, a gente tem que levar em consideração a área que está em contato com o solo, tá? Então aqui tem um exemplo de um sumidouro circular. Ele tem uma tampa ali de concreto, né? E tem as paredes em alvenaria. Então percebam que na construção desse sumidouro, os furos do tijolo foi feito de forma que fique em contato com o solo, né? Então por quê? Porque o lodo digerido vai subindo ali, né? Vai subindo e vai entrando por esses furos para encostar lá no solo. E isso vai sendo transferido para o solo. Então, lá na fossa séptica, a gente calculava o resultado em volume, né? O resultado do cálculo numa fossa séptica de tantos litros ou tantos metros cúbicos. E aqui no sumidouro vai ser um pouco diferente. Então, o resultado do nosso dimensionamento vai ser eu preciso de um sumidouro que tenha em contato com o solo tantos metros quadrados, tá? Isso depende do que? Vai depender do quanto de volume vai estar entrando ali, vai depender do tipo do solo, do coeficiente de infiltração do solo. Então, às vezes eu tenho um solo que é mais difícil de infiltrar, às vezes eu tenho um solo que é mais fácil, tá? Então, a gente vai levar em consideração essas coisas aqui. Aqui, para dimensionar, eu escaneei, né, tirei fotos aqui do livro do Hélio Kreder, tá? Então ele também faz referência à norma, 7229, e eu fui seguindo aqui a orientação do livro. Então, para dimensionar o sumidouro é simples como está aqui, ó. A área em metros quadrados para o sumidouro ou vala de infiltração. Então pode ser o que é uma vala de infiltração? Quando você não tem espaço para escavar, não tem uma altura boa para você escavar, você faz uma vala mais comprida com uma altura menor, tá? Mas tanto o sumidouro como a vala tem a mesma função, que é mandar os dejetos ali, né, já pré-tratados para o solo. Então, área em metros quadrados, que a gente vai calcular, é igual ao V, que é o volume de contribuição diária em litro por dia, tá? Então isso daqui é a gente pegar ali, ó, quantas pessoas tem na nossa edificação, número de pessoas, e multiplicar pelo C, que é contribuição de despejos em litro pessoa por dia. Então, se eu tenho uma edificação de padrão médio, eu tenho 3 pessoas, cada uma contribui em 130 litros por dia. 3 vezes 130, 390 litros, tá? Esse valor que vai estar aqui. E o C é o coeficiente de infiltração do solo, que a gente tem duas maneiras de encontrar ele. Ou olhando em tabelas aqui já pré-estabelecidas, ou calculando, fazendo testes no solo, tá? Então, vamos ver as duas situações. Olhando aqui a tabela, tá? Eu tenho aqui 5 linhas. Começa ali em rocha, argila compacta. A segunda, argila amarelada, vermelha ou marrom. Terceira, argila arenosa ou siltosa. Areia ou silto pouco argiloso. E na última linha, areia bem selecionada e limpa. Então quer dizer o quê? Quanto mais arenoso o solo for, maior vai ser esse coeficiente de infiltração e mais fácil ele vai infiltrar essas águas ali do sumidouro, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um volume de 390 litros e dividir, digamos que eu esteja trabalhando aqui com uma argila vermelha, tá? Ó, coeficiente entre 20 e 40. Dividir por 30, por exemplo, eu vou precisar de 13 metros quadrados de sumidouro, contando as paredes do sumidouro e o fundo dele, tá? Então esse aqui é um valor bastante elevado, tá? Então, por exemplo, se eu pegar os mesmos 390 e estiver trabalhando com um solo mais arenoso, ó, dividir por 60, ó, eu consigo baixar a minha área agora para 6,5 metros quadrados. Então tudo vai depender do solo, né, do local onde eu vou estar executando esse meu sumidouro.
É normal o pessoal não seguir a norma, né? Deixar uma área em contato com o solo menor do que a norma estabelece, tá? Então isso pode levar a problemas, por exemplo, de entupimento, tá? Então essa aqui é a tabela e a gente pode calcular também através do seguinte teste, ó. Aqui a gente tem um gráfico que no eixo X tem o coeficiente de infiltração, né, em litros por metro quadrado dia, e aqui a gente tem o tempo de infiltração em minutos para rebaixamento de 1 centímetro. Então o que a gente teria que fazer? Teria que fazer uma escavação no solo de 30 centímetros por 30, né, um quadrado ali, por 30 de altura. Você encher ali 5 centímetros de brita e você seguir essas orientações aqui, ó. No primeiro dia de ensaio, manter a cova cheia de água durante 4 horas. No dia seguinte, encher as covas com água e aguardar que se infiltre totalmente. Encher novamente as covas até uma altura de 15 centímetros, né, que é o que está cotado aqui. E cronometrar o tempo de rebaixamento de 0,15 centímetros para 0,15 metros ou 15 centímetros para 14 centímetros, quer dizer, o tempo de rebaixamento em 1 centímetro, né? Então, quando esse rebaixamento se der em menos de 3 minutos, tem que refazer o ensaio 5 vezes, adotando a quinta medição. Então, com os tempos assim obtidos, eu obtenho o coeficiente através desse gráfico aqui. Então, digamos que o tempo ali para rebaixar 1 centímetro foi de 12 minutos, né? Então, venho aqui, encontrei essa curva, eu desço aqui, eu acho o coeficiente de infiltração de 30. Tá? Então, alguém, talvez um projeto um pouco mais preciso, a gente tenha que fazer isso aqui, mas é muito mais fácil a gente utilizar as tabelas, né, que já estão aqui calculadas. Então, se eu estiver trabalhando com um sumidouro circular, eu preciso, por exemplo, uma área de 10 metros quadrados. O que eu vou contar? Eu vou contar as paredes, tá? E o fundo. Então, o fundo, como que eu calculo a área dele? πr ao quadrado, tá? πr ao quadrado, a área de um círculo. E a área das paredes, 2πr para achar o comprimento da circunferência, vezes a altura. Tá? Então, eu acho ali a área de todas as paredes. Vamos a um exemplo. Vou colocar aqui sumidouro. Então, fundo e paredes. Digamos que ele tem um raio de... Vou colocar aqui um raio de 1,5 metros. O fundo vai ser o que? Vai ser igual a... Vou colocar aqui 3,14, tá? Que é o π, vezes o raio ao quadrado. Ó, então, de área de fundo, eu achei 7,05. Então, digamos que o meu objetivo seja... Precisa de 10 metros quadrados. Ó. Só do fundo ele já deu 7. Então, pense, 1,5 metro de raio é um diâmetro de 3. Né? Então, já é um valor bastante elevado. Diminui aqui para 0,75, por exemplo. Né? Ó, já reduziu consideravelmente. 0,8, 0,9. E as paredes vai ser o que? Vai ser 2πr vezes a altura. Deixa eu inserir mais uma célula aqui. Vou colocar a altura do sumidouro. Digamos que seja 1,5 metro. Então a área das paredes vai ser igual 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, vezes a altura. Né? Então eu tenho aqui 8,47 mais das paredes, mais 2,54 do fundo, eu tenho um total de 11,02 metros quadrados. Aqui, total. Deixa eu colocar aqui. Deixar um pouco mais visível essa 11,02. Agora eu posso modificar, por exemplo, eu preciso de 10, né? Posso, por exemplo, diminuir um pouco o raio, colocar 0,8, 0,85, ó, diminuir aqui 10 centímetros na altura, que já não deu, aumento para 5 centímetros, ó.
Então aqui ficou bem próximo do que eu preciso. Isso para um sumidouro circular. Agora, se for um sumidouro retangular, eu vou ter o que? Eu vou ter altura, largura e comprimento. Então vou colocar aqui largura, comprimento, altura. Eu vou ter aqui, se a gente pensar ali num cubo, eu vou ter as paredes laterais, as paredes de fundo e de frente, né? Vou colocar aqui como FF. E eu vou ter o fundo dele. Vou colocar aqui o total. Então, digamos que seja ali uma largura de 1 metro, um comprimento de 2 metros, uma altura de 1,5 metro, por exemplo. Vou chutar esses valores aqui para calcular a área. As paredes laterais, então o que vai ser as paredes laterais? Vai ser igual o comprimento vezes a altura vezes 2, porque eu tenho duas paredes, né? Deu 6, as paredes de fundo e frente vai ser a largura vezes a altura vezes 2, e o fundo vai ser largura vezes comprimento. O total deu 11 aqui, ó, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Paredes laterais, eu estou pegando, olhando em vista, né, o comprimento vezes a altura. É um retângulo ali, né, vezes 2, porque são duas paredes. As paredes de frente e de fundo, a largura vezes a altura. E aqui o fundo é como a gente estivesse olhando a fossa séptica na planta baixa, né? Desculpa, o sumidouro na planta baixa. Então, largura vezes o comprimento. Seria olhar, por exemplo, um retângulo aqui, né? Que é a fossa séptica, mas se fosse o sumidouro, largura vezes o comprimento. E aqui, então, a gente pode também mudar agora. Deixa eu colocar, destacar aqui. Em vez de 2 de comprimento, posso colocar 1,90. Ó, 1,80. Vou testando até ficar de maneira adequada. Aqui acredito que já esteja bom, tá? Então aqui eu fiz o sumidouro circular e aqui eu fiz o sumidouro retangular.